dia, boa tarde, boa noite. Quem fala que é o Renan e você está no Megascope. Hoje vamos falar aqui sobre livros-jogos, mais especificamente sobre o livro-jogo Nas Cinzas, trazido aqui para o Brasil pela Devir no final de junho. Já deixando aqui um grande agradecimento, ela nos enviou para análise esse material, que antes de qualquer coisa a gente entrar em questão de mecânicas e de detalhes narrativos e como esse livro-jogo em específico funciona e por que ele é diferente, falar do material que está com um acabamento muito bonito, está em capa dura, um papel com uma boa diagramação e um hobby bastante divertido, livro-jogos. Confesso que eu nem sempre fui de jogar livro-jogos, mas esse daqui eu acho que ele atinge um público bastante diferente pelo que ele apresenta em comparação aos demais. Então vamos falar sobre isso e mais detalhes do material depois da vinheta. Bom, para a gente começar, eu acho bastante interessante a gente ressaltar que, de certa forma, é até comum a gente ter contato na nossa infância ou na nossa adolescência com alguns livros que trazem esses elementos de livros-jogos, mas que não o aplicam de uma forma 100%, digamos assim. Isso porque eu me recordo quando era criança de eu ter alguns livros em casa e esses livros falaram assim: se você quer ir para a direita, vá para a página 12, se você quer ir para a esquerda, vá para a página 15. E dessa forma você fazia uma narrativa que ficava bastante personalizada, mas eu acho que não se enquadrava bem como um livro-jogo. Se a gente pegar e parar em outros formatos de livro-jogos mais tradicionais, avançando um pouco mais, que atualmente ainda é publicado aqui no Brasil, vocês vão encontrar diversos materiais que também trazem essa questão de decisão, mas unido a isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a questão da rolagem de dados, a questão do personagem, e esses livros eles já trazem uma certa independência, porque assim como a gente vai ver aqui, é comum que algumas páginas tenham os dadinhos marcando para você não precisar ter os dados físicos ali. Então ele torna aquilo um material bastante independente. Você vai ter uma ficha do seu personagem, que você vai colocar a habilidade dele, a energia, a sorte, equipamentos iniciais e por aí vai, sabe? Então, como um mini RPG, ele funciona de uma forma para você jogar solo muito boa e bastante divertida. Inclusive, eu quero trazer um vídeo sobre esse tema aqui no canal futuramente. Mas aí, eu falei dessa questão da mecânica de rolagem de dados e da criação da ficha do personagem, né? Porque no caso da rolagem de dados, você vai fazer para... se você tirar mais de 6, acontece tal coisa, vá para a página tal ou para a página XYZ. Ou no caso para combate, se você tirar mais que o inimigo, você consegue infligir dano a ele. Então, esse seria, digamos que, o mais padrão para um livro-jogo. Agora vamos para Nas Cinzas e por que ele é diferente dos demais livros-jogos. Isso porque Nas Cinzas ele traz diversas mecânicas que não vão mesclar somente a questão do livro-jogo, que eu comentei anteriormente, de você ter um personagem, de você ter as características dele com algumas diferenças que eu vou comentar, mas também de você ter ações que você pode selecionar e também itens que vão modificar o seu ataque, a sua defesa ou a sua movimentação de forma bastante significativa. Então você vai ter aqueles meandros que a história vai tomando, você também vai ter uma questão de movimentação que configura basicamente uma batalha de grid de RPG. Então aqui não é somente uma rolagem de dados para você ver se você conseguiu causar dano no seu inimigo. Não, aqui você tem toda uma questão de movimentação, distância de ataque, algumas habilidades que você vai adquirindo no seu caminho. Então é nisso que esse livro foca e aí eu acho que é um dos grandes trunfos dele, né? Ele é dividido em atos, então você vai navegar nas páginas entre o ato 1 ali, por exemplo, sem avançar para o ato 2, você vai ter diferentes personagens. E eu não vou dar tanto spoiler da história aqui, mas basicamente o jogo se passa em um cenário medieval em que aconteceram algumas coisas e as pessoas estão basicamente não isoladas, mas habitando muito mais o litoral de uma região. E a partir daí você tem que
fazer uma entrega para um grupo de exploradores que está adentrando mais ao continente, que é uma parte um pouco mais inexplorada e marcada por diversos acontecimentos. Nisso, o seu protagonista ele começa como sendo um menino de rua, e nessa parte você já vai ter a sua primeira, não embate, mas a sua primeira navegação, como um tutorial, em que você tem que conversar com alguns habitantes da cidade. Então você tem a sua cartelinha de movimentação, em que você vai ter que selecionar em um sentido específico ali, inicialmente com poucas opções, e nisso você vai dialogando com os moradores, obtendo informações, pegando alguns itens que vão influenciar o resto da história. E uma coisa que eu acho bastante interessante é que nas cinzas ele vai ganhando uma série de complexidades com o avançar da narrativa, tá? Então, por exemplo, se vocês forem e verem um grid de batalha do ato 3, ele já tem muito mais elemento do que um grid de batalha do ato 1. Só que um ponto extremamente positivo é que tudo é muito autoexplicativo no livro e tudo é apresentado para o leitor na hora certa. Então isso não sobrecarrega o leitor. Isso que eu achei bastante interessante, porque muitas vezes quando a gente vai jogar, por exemplo, uma mesa de RPG, que eu gosto bastante, inclusive, o que acontece é que você vai entrar num sistema novo, você vai ter que entender algumas regras, ler bastante coisa de antemão e se preparar para aquele cenário que você vai enfrentar. Montar uma ficha específica de personagem e assim por diante. Nas cinzas não, você vai ter o primeiro cenário e esse cenário vai te dar as opções já mostrando o que está disponível nele. Aí você vai para o segundo cenário, que é um cenário de batalha. E isso, claro, já iniciando a história. Então, nesses dois primeiros cenários, muitos elementos básicos que vão se propagar para o resto do livro já são ensinados. Então, no momento que você pegar um item, você vai acabar sendo introduzido a como fazer a utilização do item, como fazer a rolagem dos seus ataques. Novamente, o livro ele traz marcações de dados nas páginas. Então você não necessariamente precisa ter o dado para fazer a rolagem e ver qual foi o resultado do bônus do seu dano da sua arma e etc. Então assim, ele funciona totalmente independente e as suas regras vão sendo adicionadas de forma incremental. No final do livro nós temos um glossário com todas as regras mais condensadas, explicando cada simbologia, e isso facilita bastante durante a aventura, ainda mais porque às vezes você quer conferir alguma coisa, se ficou com dúvida, alguma mecânica. Mas se você pegar o livro, tirar do plástico e falar, vou começar a jogar, você não precisa saber nenhuma regra de antemão. Você literalmente vai vendo as regras com o avançar da campanha. Então isso eu acho que torna ele bastante acessível e atinge um público maior. Então é um livro bastante interessante, a história dele é bem escrita, e o que eu acho mais legal no livro-jogo é de você poder sentir que o que você está decidindo, que ele realmente está fazendo uma mudança na história, que não é uma decisão ilusória que você está tomando ali, sabe? Se você escolher caminho A ou caminho B, você vai passar por um ou outro ponto diferente e vai culminar em D de qualquer forma. Não, aqui a gente realmente consegue sentir essa diferença, consegue sentir o impacto do que a gente vai fazendo na história, tanto em questão do destino dos personagens, como também na questão de bonificação, o que eu acho que torna tudo muito interessante e traz um alto teor de rejogabilidade. O livro, se você quiser riscar ele, você pode, ele traz itens aqui para você deixar registrado tudo o que você fez. Nas suas opções de batalha, tem a bolinha para você ticar qual ataque, qual movimentação você já usou. Só que particularmente eu não consigo riscar livro sem sentir um certo peso. Então eu gosto de jogar com uma folha de papel, anotando a história, anotando os elementos, os segredos que você vai descobrindo no caminho. Então assim, recomendo para todo mundo que curte RPG, que curte uma boa leitura. Nas cinzas eu acho que ele consegue unir bem esses dois universos e faz de uma forma muito boa a implementação de mecânicas de RPG e de outras já tradicionais de livros-jogos em sua narrativa. Então ele funciona bem, é bastante divertido e olha, eu não duvido nada que você começando a jogar,
você vai olhar no relógio, já passou 1, 2 horas e você ainda está extremamente entretido com esse material, tá? E é isso aí, acho que vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Na descrição vocês encontram um link para as nossas outras redes sociais e nos comentários fala aí se você curte livro-jogo, se você curte essa temática, se você já conhecia Nas Cinzas, lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.